Bom dia a todos. Estamos de volta com a história da igreja. Estamos dentro do primeiro capítulo do livro A Igreja. E dentro desse capítulo, que tem como título O Nascimento da Igreja, nós vamos hoje para o nosso quarto tópico, com o seguinte título: O Ministério de Jesus. Nós vamos dividir este tópico em dois. Hoje nós vamos para a parte 1. Muito pouco se sabe sobre o fundador da igreja, Jesus de Nazaré, através da história. Mas, através dos evangelhos, do Ato dos Apóstolos, das cartas paulinas, das cartas universais, da carta aos Hebreus e do Apocalipse, muito se sabe sobre o fundador da igreja, Jesus de Nazaré, que aos 30 anos começa a pregar que o reino de Deus está próximo. Mensagem aguardada então por muitos judeus. Seu país, anexado formalmente por Roma em 6 depois de Cristo, estava em conflito e possuía muitas seitas. Algumas basicamente espirituais, como os fariseus, saduceus e essênios, a raiz da qual deriva a palavra essênio, significa piedoso. Outras eram essencialmente políticas, como os depois chamados zelotes, do qual pertencia Judas Iscariotes, que esperavam a prometida chegada do Messias, o Salvador, para libertá-los. Por isso, a princípio, já as multidões seguiram Jesus, vendo nele esse Messias. Observa-se que realmente ele é o Messias. Confira a eternidade de Jesus. O vocábulo verbo, João 1, versículo 1. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. É a tradução do grego logos. Logos revela o ser cuja existência excede o tempo. É a pré-existência do Filho de Deus, sendo ele, portanto, eterno, sem princípio nem fim de dias. Sendo Jesus eterno, logo é então a luz que brilha entre os homens, trazendo vida ao que nele crê. Jesus é luz e vida, elementos eternos. Vamos ver os testemunhos dos evangelistas. Vamos ver o que João e Lucas dizem. Começamos aqui com João. O evangelista João, e somente ele, narra o primeiro ano do ministério de Jesus. Vejamos, João capítulo 2, versículo 11. Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia. Caná era um vilarejo, uma pequena cidade da Galileia. E manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Somente João relata os grandes ensinos de Jesus sobre o novo nascimento. Vejam aqui só que coisa maravilhosa. João 3, versículo 3b. Na verdade,
Na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Somente ele relata os grandes ensinos de Jesus sobre o novo nascimento, conforme nós vimos. Também sobre a água viva. João 4, versículo 10. Jesus respondeu e disse-lhe à mulher samaritana: se tu conheceres o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhes pedirias, e ele te daria água viva. O pão da vida. Vejamos o que Jesus fala sobre o pão da vida. João capítulo 6, versículo 35a. E Jesus lhe disse: eu sou o pão da vida. O bom pastor. João 10, versículo 11a. Eu sou o bom pastor. A luz do mundo. João 10, versículo 11. Ele disse: eu sou a luz que vinha ao mundo. É João 12, versículo 46a. Também somente João narra os propósitos de Cristo na última ceia. Vejamos, João 12, versículo 46a. João 13, melhor dizendo, versículo 3. Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado em suas mãos todas as coisas e que havia saído de Deus e que ia para Deus. João escreveu seu evangelho para a igreja. Foi escrito em Éfeso, a fim de combater erros do gnosticismo. O gnosticismo foi a primeira heresia na igreja. Quanto à divindade de Cristo, João foi essencialmente espiritual. João também mostra o conhecimento e a onisciência que estava presente no ministério terreno de Jesus. Você pode ver isso. Jesus vira em Natanael um homem que aprendera das Escrituras sobre o Messias que havia de vir. Natanael era um homem cauteloso. Vejamos, João capítulo 1, versículo 47. Jesus viu Natanael vir ter com ele e disse dele: eis aqui um verdadeiro israelita, em quem não há dolo. Sem dolo não significa sem pecado, mas significa sincero, reverente, entusiasmado, pronto a ser convencido da verdade. Natanael foi o primeiro a anunciar Jesus como Filho de Deus, o Rei de Israel. João, em seu evangelho, emprega o calendário romano. Os demais evangelistas usam o calendário judaico. Vamos ver o que Lucas diz. Lucas era médico e poliglota. Escreveu seu evangelho visando os gregos. Ele era o único grego entre os apóstolos e evangelistas. Lucas considerou o que os gregos representavam: a cultura, a filosofia,
a sabedoria, a razão, a beleza e a educação. Pode-se ver um exemplo do conhecimento histórico de Lucas no 3º capítulo, versículo 1 do seu evangelho. Neste único versículo, encontra-se muito sobre a organização política do Império Romano. Lucas ainda faz um histórico, a vida de Jesus Cristo, narrada com beleza e perfeição. Se você gostou deste vídeo, deixe o seu like, se inscreva nesse canal, adicione o sininho para que você receba todas as notificações e ajude a crescer este canal e levarmos conhecimento bíblico a todo o povo. Bom dia, boa semana.